Olá, amigos. Vamos falar sobre a lição de domingo, dentro do tema da semana, compartilhando a palavra. A lição de domingo vai nos falar sobre os símbolos da palavra. Quais os símbolos que Deus utiliza para falar de sua palavra ou para compará-la? Nós sabemos que os símbolos são muito usados hoje no mundo. Existe símbolo para tudo. Símbolo para a saúde, símbolos científicos, existem símbolos e homenagens a diversas pessoas ilustres, existem símbolos de medicina, símbolos científicos e tantos outros. Os símbolos são necessários porque conseguem marcar eventos, conseguem homenagear pessoas, por isso os símbolos são tão necessários em nosso mundo. Hoje nós encontramos nas grandes praças do mundo uma árvore feita de concreto. É chamada Árvore da Amizade. E ela representa os rotarianos, o Rotary Club. Se você for na Inglaterra, existe numa da estação da Inglaterra, existe um busto da rainha Leonor. Quando os restos mortais da rainha Leonor passou naquela cidade, o prefeito resolveu homenagear e criou um símbolo dessa passagem através de um busto. Também na Inglaterra, numa outra cidade, existe a figura de um menino, a estátua de um menino chamado Emanuel Danan. E embaixo está escrito, o menino mais honesto da cidade. A história diz que esse menino, ele morreu porque ele foi honesto. O padrasto dele matou-o porque ele não queria mentir. Então, os símbolos são necessários hoje em nosso mundo. A Bíblia tem muitos símbolos. Se você olhar a palavra de Deus, os símbolos proféticos nos dizem muita coisa. Se você olhar o santuário do deserto, o simbolismo é gigantesco ali. O próprio Jesus usou símbolos para definir a palavra e usou símbolos em suas parábolas. Jesus falou, por exemplo, da palavra como a semente. Jesus usou o símbolo do azeite para falar do Espírito Santo. Jesus falou, por exemplo, do filho pródigo na parábola para mostrar a figura do Pai eterno e sua grande bondade. Então, os símbolos são necessários hoje em dia. E por isso que o Espírito Santo, ele ao inspirar a palavra de Deus, usou alguns símbolos que podem nos ajudar hoje na compreensão do que representa a palavra e a sua eficácia e o seu resultado para todas as pessoas. O símbolo da palavra de Deus, por exemplo, é comparado ao vento. Se você deixar, por exemplo, um local, um quarto, um cômodo, sem limpeza, a poeira vai se acumular. Se você chegar, por exemplo, com a porta aberta ou com uma espécie de ventilador e ligar ali, a poeira vai se levantar, você vai conseguir ver até coisas que estavam embaixo daquela poeira. A palavra de Deus é comparada a este vento. Quando a palavra de Deus chega na vida de uma pessoa, o que acontece? A pessoa, ela não consegue ficar mais com os pecados cobertos. Por isso diz que a palavra de Deus, ela é viva como uma espada. E ela consegue até penetrar na alma e consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4, verso 12, tem essa expressão bíblica. Aqui nós temos uma pergunta. E a pergunta é, veja essas 4 passagens bíblicas e veja quais são os símbolos utilizados para mostrar a ação da palavra de Deus. Aí nós temos Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Aí nós temos Jeremias 23, 29. Deus dizendo, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Aí nós temos Lucas 8, verso 11. É, pois, esta a parábola. A semente de Jesus é a palavra de Deus. Mateus 4, verso 4. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, para a pergunta, o que essas passagens nos diz sobre a palavra de Deus? Aqui a palavra de Deus é comparada. Então a palavra de Deus, ela é comparada a uma lâmpada, ela é comparada ao fogo, ela é comparada ao martelo e ela é comparada ao pão. Isso quer dizer que a palavra de Deus ilumina a vida da pessoa. A palavra de Deus consegue trazer luz para a vida de uma pessoa que está em trevas.
A pessoa muitas vezes está indo por caminhos que ele acha que são caminhos que vai levá-lo perante Deus ou à salvação, mas a palavra de Deus vem e mostra a clareza do que deveria ser a vida da pessoa. E a pessoa muda de rumo. Como perguntar a um soldado, como é que você veio para Cristo? Ele diz, olha, eu li a Bíblia e eu ouvi uma voz dizendo, meia volta vou ver. E eu estava indo para, a adoração aos Espíritos. Dei meia volta e me voltei para Deus e resolvi adorar o verdadeiro Deus. A palavra de Deus é comparada ao fogo. O fogo, nós sabemos que ele é purificador. O fogo onde ele acontece, onde ele age, ele tem uma ação de purificação. Ele tem uma ação, por exemplo, de transformação. Pegue um alimento qualquer, ponha no fogo, ele vai transformar o alimento. O fogo, por exemplo, ele queima. E a palavra de Deus pode ser para algumas pessoas como um fogo. Deus diz que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a pedra. Não existe um coração duro que a palavra de Deus não consiga assim atingir. A não ser que a pessoa resista mesmo à ação do Espírito Santo. Aí a palavra não tem efeito nesta pessoa. Um homem disse, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia só tem mentira. Aí a pessoa leu lá no livro de Números, me falha agora a passagem, mas posso ver isso no decorrer da semana, onde diz assim, o homem que perde o cabelo calvo, careca é. O homem parou e disse, mas isso é verdade, está na Bíblia isso? Deixa eu ver. O irmão mostrou e disse, rapaz, então eu quero ler esse livro. E passou a ler a palavra e aceitou Jesus como Salvador. Então a palavra é como pedra, como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é como um pão, ela nutre a alma da pessoa. Nenhum tipo de livro consegue alimentar a alma de uma pessoa, mas a palavra de Deus é como um pão. Uma moça recebeu na faculdade um livro de um rapaz, era um colega de classe, ele estava estudando engenharia, a moça também, e ele acabou escrevendo um livro e deu para a moça. A moça olhou aquele livro e disse, está louco, coisa chata, jogou o livro na estante. Os meses se passaram e não é que o rapaz acabou conquistando o coração dessa moça? E depois de um certo tempo, ele já quase noivo dela, disse, você não quer casar-se comigo? Ela disse, claro, quero, e aceitou o pedido do rapaz. Ele disse, olha, sabe aquele livro que eu te dei? Eu te dei um livro há alguns meses atrás, um ano atrás. Ela disse, sim, você me deu um livro. Você leu o livro? Ela disse, para ser sincera, eu não li o livro. Então ele disse, tudo bem, não tem problema. O importante é que a gente vai se casar agora. Quando a moça chegou em casa à noite, pegou o livro da estante e leu naquela noite o livro de capa a capa. Sabe qual era a diferença? É que agora ela amava o autor do livro. Essa foi a diferença. O Senhor Jesus quer que nós abramos o seu livro, se nós o amamos de verdade. Por isso que a palavra de Deus é comparada a esses símbolos que nós estamos lendo aqui. Ellen White, no livro Conselhos à Paz, Professores e Estudantes, na página 433, ela diz o seguinte, os que se acham imbuídos da palavra de Deus, ensiná-la-ão da maneira mais singela e prática, como Jesus ensinava. O maior mestre do mundo empregava a mais simples linguagem e os símbolos mais simples para falar a verdade. Temos que aprender com o Senhor Jesus, o grande mestre, ao falarmos da palavra. Há pessoas que querem usar tantas coisas rebuscadas e simbolismo e coisas e profecias e confundem a cabeça da pessoa. Eu me lembro que antigamente, há uns 40 anos atrás, quando a pessoa ia falar de Jesus ou da Bíblia, a primeira coisa que a pessoa mostrava era o sábado. A pessoa ficava espantada, o que é isso? Então, hoje não, hoje o foco é Jesus. A palavra de Deus mostra Jesus. Guardar a lei é uma consequência do amor ao autor da palavra. Por isso que a palavra é comparada a esse símbolo. Eu me recordo que uma vez eu estava com meu tio, só para dizer para os amigos que há pessoas que acham que a palavra de Deus não resolve tudo, e ele talvez resolva. Eu estava com meu tio numa igreja, e ele, sentado com ele assim, na escola sabatina, e ele disse, eu vou ao banheiro, e foi ao banheiro, e eu peguei a bolsa dele, e coloquei no local para guardar o lugar. Mas achei a bolsa pesada. Eu peguei então sorrateiramente e abri a bolsa dele. Tomei um susto. Estava a Bíblia e junto à Bíblia um revólver 38 carregado de bala. Quando ele voltou, disse, tio, o que é isso? O senhor carrega uma Bíblia e um revólver carregado de bala?
Ele disse: meu filho, no lugar onde a gente mora, se a Bíblia não resolveu, 38 resolve com certeza. Gente, não é assim que a palavra de Deus deve ser entendida. A palavra de Deus, ela é mansa para falar às pessoas, mas ela também é um fogo para queimar, assim, aquela inclinação do ser humano em praticar um pecado. Às vezes a pessoa quer praticar um pecado e a palavra de Deus vem e chama a atenção da pessoa. Às vezes a pessoa está num culto, está com inclinação, está com um desejo, está com vontade de dizer uma mentira, de pregar uma peça, está com vontade de, no dia seguinte, praticar um tipo de delito, por exemplo, pegar dinheiro do caixa, fazer um relatório assim falso de despesa para a empresa. Aí a pessoa recebe a palavra naquele momento, lê a palavra e o Espírito Santo convence a pessoa do pecado e a pessoa então deixa. É um fogo que está purificando a nossa vida. Muitas vezes nós temos que entender que a palavra de Deus ela é muito rica. Um rapaz, o Marcos, estava no colégio adventista e ele ficou muito preocupado porque agora tinha que seguir horário, tinha horário de refeição, horário para a capela, horário para isso, para aquilo, tinha horário de fazer os trabalhos escolares, ele ficava desesperado. E fora isso tinha também a falta de dinheiro. Ele começou a telefonar para o pai: pai, manda dinheiro, pai. Isso tem minha conta, transfere. E o pai disse: leia a Bíblia, meu filho. Pelo amor de Deus, pai, eu preciso de dinheiro. E o pai dizia: leia a Bíblia. No dia seguinte, o rapaz: pai, manda dinheiro, pai. Leia a Bíblia. A mãe mandou um pouquinho de dinheiro para ele, mas não foi suficiente. Ele ligou para o pai: manda dinheiro, pai, pelo amor de Deus, pai. Eu preciso comprar algumas coisas aqui no colégio. E o pai dizia: leia a Bíblia. Quando foi no final de semana, o pai foi até o colégio. E o rapaz disse: pai, puxa vida, o senhor não me ajuda, pai. Eu estou pedindo dinheiro para o senhor, tem coisa a pagar aqui. O senhor só manda ler a Bíblia, ler a Bíblia. E você leu a Bíblia, filho? Não, pai, infelizmente não li nenhuma vez. Ele disse: vai lá buscar sua Bíblia. O rapaz foi lá, buscou a Bíblia. O pai disse: abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. O moço abriu. Quando abriu a Bíblia, tomou um susto. A Bíblia estava recheada de nota de R$100, que o pai havia secretamente colocado ali. Por isso o pai dizia: leia a Bíblia, meu filho. A Bíblia contém um tesouro. Não tem o dinheiro, mas tem a prosperidade que nós estamos precisando. Prosperidade material e espiritual. Aquele que lê a Bíblia, ele faz a vontade de Deus. E Deus se agrada da pessoa que faz sua vontade. Deus abençoe. Que esses simbolismos possam ter servido para que nós possamos nos organizar espiritualmente. E não esqueça, hoje, leia a palavra de Deus. Pelo menos um capítulo. Vai fazer bem para a sua vida espiritual. Obrigado por sua atenção. Até amanhã, quando estudaremos a parte de segunda-feira. Amém.